E se você descobrisse que o lar que ama não é apenas uma casa, mas uma entidade que controla memórias, molda emoções e decide quem permanece ou desaparece? Neste episódio final, Marina enfrentará o ápice do terror psicológico e emocional, enquanto Daniel se torna parte do próprio espaço que os aprisiona. Prepare-se para descobrir o legado definitivo da casa e o verdadeiro preço da aceitação. Assista até o final, porque a lição desta história é perturbadora menos e eterna. E se você descobrisse que o lar que ama não é apenas uma casa, mas uma entidade que controla memórias, molda emoções e decide quem permanece ou desaparece? Neste episódio final, Marina enfrentará o ápice do terror psicológico e emocional, enquanto Daniel se torna parte do próprio espaço que os aprisiona. Prepare-se para descobrir o legado definitivo da casa e o verdadeiro preço da aceitação. Assista até o final, porque a lição desta história é perturbadora menos e eterna. O corredor parecia languecer infinitamente diante dela. Cada passo de Marina era conduzido de forma quase imperceptível, cada respiração moldada, cada hesitação suavemente redirecionada. A sensação de segurança era tão intensa que quase parecia real, mas Marina sabia, em algum nível profundo, que o conforto era uma armadilha tão viciante quanto destrutiva. A casa não precisava de portas trancadas ou correntes. Bastava criar a ilusão de escolha e liberdade, enquanto moldava pensamentos e emoções. Ela percebeu que cada memória sua já estava parcialmente reescrita. Fragmentos de Daniel surgiam misturados aos seus próprios pensamentos, e cada reminiscência da vida anterior se tornava uma sombra sobreposta à realidade do presente. Era impossível distinguir onde terminava Marina e onde começava a influência da casa. "Eu posso escolher?", murmurou, mas sua própria pergunta parecia responder antes mesmo de existir. O silêncio ao redor era uma resposta. Cada hesitação era percebida e suavemente moldada, transformando dúvida em aceitação. Daniel não existia mais como indivíduo. Fragmentos dele vagavam pelo espaço, absorvidos na própria estrutura da casa, tornando-se presença constante e silenciosa. Marina podia sentir ecos dele, mas não como alerta ou orientação. Ele agora era parte da própria manipulação que a mantinha. Cada suspiro seu refletia em Daniel como lembrança de tudo que ele havia perdido: identidade, autonomia, consciência. A percepção de tempo começou a distorcer-se novamente. Horas desapareceram em minutos. Minutos se alongaram como se fossem eternos. Cada sensação de liberdade era ilusória, cuidadosamente ensinada pela casa como uma escolha. A aceitação não era imposta, era aprendida, internalizada e desejada. Marina caminhou até o espelho do corredor. Viu seu reflexo, mas também fragmentos de Daniel, rostos de antigos habitantes e memórias que não eram suas. O efeito era perturbador. A identidade dela começava a se confundir com ecos do passado. E a própria casa parecia ensinar que a permanência era inevitável, e a resistência, inútil. Cada corredor agora parecia uma extensão direta de sua mente. Marina sentiu que seus pensamentos não pertenciam mais totalmente a ela. Cada impulso de independência era suavemente filtrado e substituído por sensação de aceitação. O que antes provocaria urgência, desespero ou medo agora gerava estranha calma. Cada decisão parecia sua, mas era cuidadosamente moldada. A casa ensinava paciência, sutileza e inevitabilidade. Ela se lembrava de Daniel de forma fragmentada, flashes de momentos juntos misturados a ecos que não eram totalmente reais. Cada memória dele era incorporada ao espaço como lembrete silencioso de que quem resiste desaparece e quem permanece aprende. A dor da perda e da consciência da manipulação se misturava à sensação viciante de conforto. Marina sentou-se no sofá, observando os corredores infinitos. Cada sombra parecia respirar com ela, cada quadro reagia a seus pensamentos. O tempo não existia de forma linear. Cada momento era cuidadosamente moldado para ensinar que a permanência era inevitável e a liberdade, uma ilusão. Ela respirou fundo, sentindo-se desconectada do que era verdadeiramente sua. A casa havia se tornado extensão de sua mente, seus pensamentos, emoções e memórias. Cada fragmento de identidade de Daniel agora era parte da estrutura silenciosa que a controlava. Marina respirou fundo, sentada no sofá, enquanto o corredor diante dela parecia vivo, pulsando junto com cada pensamento. Ela sentiu a presença de Daniel ao seu redor, mas não como indivíduo. Apenas ecos, fragmentos incorporados à própria estrutura da casa. O silêncio não era vazio. Era densidade emocional, pressão invisível que moldava cada decisão, cada emoção, cada memória. "Eu posso aceitar menos", murmurou, percebendo que a liberdade era apenas percepção e que a permanência era inevitável. O conforto não era gentil. Era uma lição silenciosa,
ensinando que qualquer resistência seria inútil. Cada respiração se tornava entrega, cada pensamento moldado. A casa não precisava impor violência. Bastava mostrar que aceitar era sobreviver e existir dentro de seu poder absoluto. O corredor se alongava indefinidamente. Cada objeto reagia a cada impulso de pensamento. Cada sombra guiava a percepção. Marina começou a sentir, perturbadoramente, que não havia distinção entre sua mente e a casa. Ela havia se tornado parte do espaço, parte do controle silencioso que moldava sua consciência. Marina respirava devagar, cada respiração uma lição silenciosa. Cada movimento, cada pensamento, cada sensação de liberdade era agora uma ilusão absoluta. Daniel não existia mais como indivíduo. Ele havia sido absorvido pelo tecido da casa, fundido à estrutura que agora dominava Marina completamente. Ela podia sentir fragmentos dele ao redor, mas não como alerta menos, apenas como lembrança do poder da casa e do destino inevitável de quem permanece. O corredor estava imóvel, silencioso, mas carregado de intenção. Cada sombra, cada quadro, cada detalhe reagia a ela, moldando pensamentos, emoções e memórias. O conforto era viciante, mas perigoso, e Marina compreendeu profundamente que a aceitação não era escolha, mas aprendizado silencioso imposto pelo tempo e pela paciência. Ela respirou fundo e sentiu a última resistência desaparecer. Cada impulso de independência foi eliminado, cada memória suavemente reescrita. A casa não precisava de força, bastava ensinar, lentamente, que permanecer é inevitável e que resistir é desaparecer. O episódio terminou com Marina olhando pelo corredor silencioso, consciente de que o terror da casa não acaba. O legado estava estabelecido silencioso, absoluto, eterno. A lição era clara: quem permanece aprende, quem resiste desaparece. E a casa, paciente, esperaria pelo próximo a entrar, perpetuando seu poder, sua manipulação e seu controle psicológico sem fim.